Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que chegaram a este lugar, queridos. Eu digo, como foi lido, pelo nosso evangelista, que vai haver um tempo que vai haver fome e sede, mas verdadeiramente é da palavra de Deus. E que essa fome, essa sede tem que ser já vinda de nós. Nós devemos ter essa fome, essa sede da palavra de Deus sobre nossa vida, para nós vivermos conforme a palavra dele. Amém, queridos? Quero aqui agradecer por essa rica oportunidade. Nosso apóstolo a Deus, amém. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Já peço que vocês abrem as suas Bíblias lá em João 14. Obrigada. João 14, nós iremos ler do 21 ao 27. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos num culto de busca pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Então vamos lá, João 14, do 21 ao 27, a palavra do Senhor nos diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Vocês podem se acertar neste momento. Essa palavra é muito tremenda. Eu trouxe um tema para essa palavra, que diz assim: se eu amo a Deus, eu devo guardar a sua palavra. Isso é algo que o Senhor está dizendo, que aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Se nós dizemos que nós amamos, nós temos que guardar a sua palavra em nosso coração. Nós vemos que a dificuldade do Senhor, do nosso Deus, desde o princípio, de Gênesis, é a nossa obediência. Desde Gênesis, o Senhor vem tentando trabalhar em nossos corações a obediência. A obediência a Ele. Lá só tinha uma situação a qual o Senhor disse que não era para fazer. Uma só Ele colocou. Esta árvore aqui que vai ficar no meio do jardim, vocês não vão comer do fruto. Mas de todas as outras vocês podem comer. Mas, então, queridos, nós vamos ver que há uma grande dificuldade de nós verdadeiramente guardarmos a palavra, aquilo a qual o Senhor nos instrui, aquilo a qual Deus nos ensina, os comandos de Deus sobre nossas vidas. Nós vamos ver lá em Lucas 8, 19 e 21. Não precisa você abrir não, que fala assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: está lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam, as praticam. A família de Deus está dizendo: a minha família
são aqueles que ouvem e executam, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, queridos. Quantas pessoas nós conhecemos hoje que conhecem a palavra, mas não praticam, que já conheceram, não conhecem e hoje não estão mais no caminho do Senhor, não estão mais na presença, fazer a sua obra e hoje não estão obedecendo a Deus, estão vivendo a sua vida conforme as suas próprias vontades. E se nós vivêssemos como a palavra de Deus nos ensina, nós deveríamos pensar e refletir. O que o Senhor diz? Aquele que pega no arado não é digno, né? Não é apto mais de olhar para trás. E muito menos digno, né? Do reino dos céus. Então nós que já fomos escolhidos, nós não podemos de jeito, de maneira nenhuma, olhar para trás, olhar para as coisas. E hoje, queridos, que nós vemos de pessoas que cochiam, nós vamos ver lá no profeta Elias, que ele foi chamado como perturbador de Israel. E nós vamos ver que ele disse, olha, até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Tem pessoas que cochiam entre dois senhores. Eu amo Deus, mas também eu amo ali as coisas do mundo. Eu estou amando que o mundo está me apresentando. Eu amo, muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer e vamos fazer aquilo que nós queremos, aquilo que a nossa carne, nossos desejos querem. A gente obedece mais os nossos do que os de Deus, do que a sua palavra. E isso nós temos que observarmos, queridos, e olharmos e analisarmos verdadeiramente como nós estamos na presença do Senhor. Nós vamos ver, o evangelista até citou esse capítulo e esse versículo, lá em Mateus, capítulo 4, que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a sua palavra de Deus diz que ele, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E nós vamos ver que chegando-se ele, o tentador, vai dizer, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos ver o Senhor Jesus aqui sendo tentado, mas ele tinha a palavra, ele venceu através da palavra que estava nele guardada. Ele poderia, nós vamos ver aqui, queridos, que ele foi tentado em quê? Na sua necessidade. E nós temos que verdadeiramente analisarmos aonde nós estamos sendo tentados hoje. Qual é a minha necessidade hoje? Porque nós vamos ser tentados nela. Quais são as suas preocupações, as suas ansiedades? Aonde você tem colocado o Senhor na minha e na tua vida? Será que o Senhor está verdadeiramente em primeiro lugar? Como a sua palavra diz que nós temos que buscar primeiro o seu reino. O reino queridos, é buscar fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. E nós só iremos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, queridos. É Ele que vai nos convencer, é Ele que vai nos guiar em toda a verdade, em tudo que foi dito, em tudo que o Senhor deixou escrito na sua palavra para nós obedecermos, para nós sermos verdadeiramente discípulos deles. Ele disse, vocês permaneceres na minha palavra, quer dizer que eu posso sair. Vocês verdadeiramente vão ser meus discípulos. Mas nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. Não importa o que nós iremos passar, não importa o que você está passando, permaneça na palavra confiante que Ele é fiel na minha e na tua vida, queridos. E eu glorifico a Deus pela vida de você que está aqui. É você que permanece fiel a este Deus, a este Senhor em todos os momentos. Está passando por lutas, está passando por dificuldade, está passando por necessidade, está passando por enfermidade, mas está glorificando o nome do Senhor em todos os momentos. E é isso que Deus quer de nós.
Nós seremos tentados em muitos momentos da nossa vida, principalmente em momentos das nossas adversidades, no momento das nossas necessidades. E se nós não cremos no nosso Deus, que Ele é fiel e que Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, queridos, nós iremos errar. Nós iremos errar. E nós temos que aprender que o Senhor, Ele não nos dá algo, Ele não nos prova, além daquilo que nós possamos ser provados. Toda vez que nós estivermos passando por alguma situação, por alguma provação, muitas vezes é o próprio Deus, querido, nem todo o tempo é o diabo, não. Muitas situações em nossas vidas é o próprio Deus nos provando. E a sua palavra diz lá em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape para que possais suportar. Então, todas as provações, Deus vai nos dar força. Mas, claro, nós temos que buscar em Deus, no Consolador, no Espírito Santo, para que nós venhamos suportar todas as tentações, todas as provações, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vocês conhecem pessoas que, numa prova, na mínima prova, elas não adoram a Deus, elas não querem saber de Deus, elas deixam Deus de lado. E aí é uma coisa mínima que, se elas forem parar para ver, só Deus pode resolver aqui. Só o Senhor pode resolver. E a palavra de Deus diz: ai daqueles que descem ao Egito para buscar socorro. Acontece muito, irmãos, com pessoas que estão passando por uma prova, por um propósito de Deus, e descem, deixam e voltam lá da onde o Senhor tirou. Ai daqueles que descem ao Egito a buscar socorro. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que saber que o nosso socorro está no Senhor. E em todos os momentos da nossa vida, nós temos que ter essa certeza e essa convicção, a qual nós temos que elevar os nossos olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, aleluia! O meu e o teu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então não procure em outro lugar aquilo que você tem que achar e encontrar no Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos ver uma exortação a qual Deus faz lá em Deuteronômio 8, ao povo de Israel, ter em memória os benefícios do Senhor. E diz assim a sua palavra, Deuteronômio 8, do 1 ao 3. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha o Senhor falando: eu levei vocês ao deserto esses 40 anos para humilhar, para te tentar, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês iam verdadeiramente obedecer os meus mandamentos ou não. Certas situações em nossas vidas, o Senhor está nos provando para saber se nós vamos guardar verdadeiramente os seus mandamentos ou não, se verdadeiramente nós estamos firmados na rocha. E essa rocha é quem? O Senhor Jesus. Ele fala na sua palavra que se nós
ouvirmos a sua palavra, e se nós cumprirmos, obedecê-los, nós seremos como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio a enfermidade, veio a dificuldade, veio tudo. Mas essa pessoa, ela não caiu, ela continuou firme na rocha, que é o Senhor Jesus. Sabe quando a gente sabe que a pessoa não está firmada na rocha? O Senhor está falando aí. Quando vem os ventos, quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, ela é a primeira. Aqueles que ouvem e obedecem, esses estão firmados verdadeiramente na rocha, que é o Senhor Jesus. Quantas pessoas vocês viram entrar por essa porta? E quantas pessoas não se firmam? Não estou falando só de vir à igreja, porque tem muitas pessoas que vêm à igreja, mas não obedecem os mandamentos de Deus. Não obedecem, preferem viver do jeito que estão do que obedecer. Como diz essa palavra, preferem sacrificar do que obedecer. Preferem sacrificar, isso é uma realidade, queridos. Nós vemos muito sacrificando, porque não querem obedecer. Não querem verdadeiramente obedecer a palavra de Deus, queridos. Não querem. E nós vamos ver nesse mesmo capítulo que eu li, que Deus não nos dá tentação, a qual nós não podemos suportar provações, eu digo em outras palavras, provações. Lá em 1 Coríntios 10, 5, eu vou ler para vocês, diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais por idólatra, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, e não tentemos a Cristo como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, e não murmureis como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Porque o povo arrodeou durante 40 anos. Era para ser só quantos anos? Só quantos dias? 40. Mas por causa da murmuração. E fala assim, o 10:10, 1 Coríntios 10:10, e não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Murmurar também, queridos, faz a gente retroceder. Muitas promessas de Deus, Deus tem muitas promessas em nossas vidas, mas se nós não formos obedientes, a promessa dele retarda. Quantos aqui já tem promessas e promessas e promessas? Ah, Senhor, não cumpriu. É claro que toda promessa tem um tempo. Mas eu digo algo para vocês, que por causa da rebeldia, da desobediência de muitos, as promessas de Deus em nossas vidas vão retardar, vão demorar a acontecer, porque Deus quer gerar um coração em nós como obediente a Ele. Deus quer fazer em nós a obra. Que obra é essa? De verdadeiramente vermos se nós nascermos verdadeiramente novas criaturas, se nós somos verdadeiramente novas criaturas. E muitas vezes nós não queremos ser novas criaturas. Nós queremos ser as mesmas pessoas a qual Deus tirou a gente lá do lamaçal do pecado. O Senhor nos chama para a sua maravilhosa luz todos os dias. Todos os dias o Senhor está me chamando para a sua maravilhosa luz. Mas o ser humano, nós, serem carnais, a qual o Senhor diz que nós temos que ser espirituais, a gente só quer desobedecer, só quer andar para trás, a gente só quer fazer muitas vezes a nossa vontade, a do Senhor não, queridos. Isso é forte para nossas vidas, porque nós podemos obedecer a Deus em algumas coisas,
mas em outras nós não obedecemos. E isso é algo que é aperfeiçoado, né? Como já foi dito, Deus, Ele vai aperfeiçoando a sua boa obra todos os dias em nossas vidas. Nós não somos pessoas perfeitas, mas nós temos que procurar ser perfeito, porque o Senhor disse, sede santo, porque eu sou santo. Ele quer que nós venhamos ser santos, separados, mas como? Pela palavra. Pela palavra de Deus, queridos. É pela palavra de Deus que nós vamos ser santificados, como o Senhor diz lá em João 17. Nós vamos ver a preocupação do Senhor Jesus com os discípulos. Ele diz, Pai, não livre eles do mundo, mas livra eles do mal. Não tire eles do mundo, mas livra eles do mal. E ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que vai nos santificar todos os dias. E nós vamos ver, queridos, que existe algo muito sério de nós obedecermos obediente a Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós não sermos pessoas inconstantes. Quantas pessoas vocês conhecem que são inconstantes? Uma hora tá, outra hora não tá, uma hora você vai procurar a cadeia e falar que nem o pastor foi arrebatado. E a gente não pode contar, infelizmente, com essas pessoas. Porque uma hora vão estar ali e outra hora não vão estar. E o Senhor quer contar, queridos, com aqueles que são firmes. Que a sua fé venha ser inabalável, queridos. Lutas, dificuldades, situações, todos nós iremos passar, queridos. Quem que não está passando por uma situação aqui? Quem que não passa por luta? Quem que não passa por prova? Mas como está a nossa fé diante dessas coisas? Diante de tudo que acontece? Primeira dificuldade, eu abandono meu Senhor. Eu murmuro, eu deixo as coisas que Ele colocou nas minhas mãos para trás e vou fazer as minhas. Esqueço daquilo que Deus colocou nas minhas mãos e vou fazer a minha vontade. Simplesmente não quero. E eu digo para vocês, se nós não vivemos uma vida de busca constante pelo Espírito Santo, a presença de Deus em nossas vidas, qualquer situação, nós iremos desistir. Se você não for renovado por Ele, se você não receber o consolo do Espírito Santo na tua vida, por que o Senhor diz, não vos deixarei órfão, mas eu vos deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. O Senhor já sabia que nós iremos passar por todas as aflições que nós passamos. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus quer que nós venhamos vencer também. E aqui não estou nem falando de pecado, porque o pecado todo dia vai bater em nossas portas mesmo. E todos os dias nós seremos provados em alguma área em nossa vida. Eu digo para vocês, queridos, lembrando que a nossa diaconisa Adriana Passos, ela está aqui. Eu lembro de situações no Viver Melhor que eu tive que ser provada. Não só eu, mas pastor, minha família. Nós tivemos que ser provados. Eu não digo para você, não foi só em uma situação. Foram em várias situações. Realmente o Senhor, Ele nos provou em todas as áreas da nossa vida. A nossa confiança, a nossa perseverança. Nós fomos testados ali de tudo que você não... Como o pastor falou. A gente morava no meio de matador. E só Deus para nos guardar, nosso Senhor apóstolo. Às vezes... O pastor trabalhava vendendo isca na chapa, né, pastor? Durante muito tempo. E pareciam situações de trabalho, porque nós estávamos testados ali nas nossas necessidades. E, por incrível que pareça, olha, tem uma porta aqui aberta para ti, mas só é no terceiro turno. Não, no segundo turno. Aí o pastor, então não dá, como é que...
Eu vou deixar tudo que Deus colocou na minha mão para ir trabalhar? É claro que nós temos que trabalhar. Ele trabalhava. E ele disse, ele escolheu, queridos, obedecer a Deus. E ele disse, o Senhor vai abrir uma porta de emprego que não me atrapalhe. Assim que nós temos que ler, assim que nós temos que orar. Peça para Deus te dar um emprego que não atrapalhe você de fazer a obra de Deus. Que você venha ter tempo para Ele. Porque não adianta nós buscarmos as coisas deste mundo e perder a nossa salvação, como diz nessa palavra, queridos. Nós temos que buscar sim, mas temos conciliar, né, nosso apóstolo, concilie o seu trabalho, o seu estudo, mas tenha tempo para Deus também. Agora você só ter tempo para você, para sua família e para o seu trabalho e para o seu estudo e não ter para Deus, vai adiantar? Todas as coisas que você vai ganhar aqui, vai adiantar para alguma coisa? Não vai adiantar, queridos. Não vai. Então nós temos sim que aprender a conciliar as coisas. E como eu disse, nós fomos tentados. E quando eu leio aqui esse livro, esse mandamento a qual Deus fez lá para Deuteronômio, para o povo de Israel, é eu que coloco vocês muitas vezes em prova para saber o que está no coração de vocês, para saber se vocês me amam verdadeiramente como vocês dizem ou não, para saber se vocês vão me obedecer aonde eu mandar vocês estar, vocês estejam. É isso que Deus faz em nossas vidas. E como eu disse, nós somos tentados nas nossas necessidades. Quantas vezes eu lá, a gente morava, a Adriana conheceu nosso apartamento, né? A gente morava, eu disse que eu parecia mesmo com o povo lá de Israel, morava em tendas. Mas foram assim mesmo como nós éramos provados, que nós vimos Deus. Mesmo assim, esse povo sendo testado aqui no deserto, eles viam as maravilhas de Deus, os milagres de Deus em todo o tempo. Deus não deixava faltar o que eles precisavam. Deus mandava uma maná do céu. A palavra de Deus diz que as suas vestes, elas não cabiam neles. Os seus pés não inchavam. Os sapatos, querido, parece que quando as pessoas iam crescendo e o sapato ia esticando conforme eles iam. E era verdade. Eu vou contar até um testemunho da Adriana Paz, que realmente nós éramos sustentados, meu apóstolo, em tudo. Tanto na alimentação, nas vestes, nos sapatos. Era tudo Deus que enviava pessoas e mandava. E eu disse, meu Deus, só o Senhor é Deus na nossa vida. Aí eu lembro do testemunho da Adriana Paz, que eu falo que Deus, Ele sempre vai usar alguém para te abençoar. E um dia eu estava ministrando, não sei se ela lembra disso. Um dia eu estava ministrando a respeito disso. Toda vez que Deus tocar no teu coração, para você abençoar alguém, querido, abençoe. Abençoe. Você vê uma blusa. Aí eu vi essa blusa, eu lembrei de fulano. Abençoe, que é Deus tocando. Eu vi esse sapato, parece com fulano. Abençoe, porque é Deus tocando no seu coração. E eu lembro que a Adriana Paz contou um testemunho depois dessa ministração. Ela foi lá comigo, ela disse, ai pastora, o que a senhora falou é verdade. Toda vez que Deus ministrava no nosso coração, era para a gente fazer. Mas só que Ele falou comigo, mas eu não obedeci. Aí, ela falou isso lá no Viver Melhor, queridos, é um testemunho de vida, para edificar a vida de vocês. Aí ela falou, pastora, Deus tocou no meu coração, eu estava olhando lá em casa, eu vi um sapato, o sapato era pretinho, eu lembro ele, porque eu usei muito ele não inchava meu peito. Aí a Adriana Diaconisa falou bem assim, o Senhor disse, dá esse sapato para Daniele. Aí ela, na rebeldia dela, ela disse, não, eu vou dar para Amanda. Dei para a filha da pastora Michele. Aí a menina foi lá, caçou o sapato, não deu nela. Aí a pastora falou assim, pastora Dani, tem um sapato aqui. Tem um sapato aqui
que a Adriana deu para agora, mas não deu no pé dele. Eu acho que vai dar direitinho no céu. A bênção que era para ele chegou até mim, queridos. E desde esse dia ela aprendeu a ser obediente a Deus, né? Mais ou menos. Oh, meu Deus. Amém. Então eu quero te dizer, quando Deus ele quer usar, ele usa realmente as pessoas para nos abençoar, queridos. Assim como ele abençoou aquele povo lá de Israel. Ele abençoa você, mas nós temos que ser fiel a Ele em todos os momentos, em tudo aquilo que nós fomos provados. Nós temos que suportar todas as provações que o Senhor coloca muitas vezes para nós sermos aprovados. O Senhor, Ele nos prova, mas Ele quer que nós venhamos ser como aprovados. É isso que Ele quer de nós, queridos. Para encerrar, queridos, nós vamos ver lá em Marcos 12, 13 e 34, a qual chega um dos escribas, se aproxima de Jesus e diz assim: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, ele diz amar a Deus. Não é o meu filho, não é o meu marido, não é o meu emprego, não são as minhas fazendas, mas amar verdadeiramente a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E se nós amarmos a Deus com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, nós iremos amar o nosso irmão. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu quero aqui encerrar essa palavra que eu creio que foi bem breve para nossas vidas, mas com um significado muito importante em nossas vidas, de nós obedecermos a Deus, sermos obedientes aos seus mandamentos. Como eu li, né? Se nós amamos a Deus, nós temos o dever, esse dever de guardar suas palavras em nosso coração, de permanecermos firmes em todos os momentos da nossa vida, de nós não desviarmos um caminho, de nós não olharmos nem para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, mas nós estamos olhando sempre para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, aquele que te curou, aquele que te salvou, aquele que te transformou e aquele que te chamou para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Eu quero aqui encerrar essa palavra e dizer que Deus é bom em todos os momentos da nossa vida e dizer que o Senhor ele tem propósito e também tem promessas em nossas vidas a cumprir. Mas primeiro Ele vai sondar os nossos corações. Primeiro Ele vai trabalhar aqui para servirmos Ele de todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus.